Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou trazendo um recheio de chocolate. Esse recheio foi o que eu fiz para o bolo que está aqui no canal do vídeo passado. Se você quiser conferir, eu vou deixar no card ou na descrição deste vídeo. Foi um recheio que deu errado e fez que o meu bolo desmontasse, mas graças a Deus deu tudo certo e hoje eu vim mostrar para vocês. Então eu coloquei na minha panela com o fogo desligado uma caixinha e meia de leite condensado, 6 colheres de sopa de chocolate 50% cacau. Misturei esses dois ingredientes fora do fogo muito bem e depois acrescentei 100 ml de leite. Você pode acrescentar menos, você pode acrescentar 50, 60, 70, 80 ml e acrescentei uma caixinha de creme de leite. Depois é só misturar tudo e levar ao fogo médio ou alto. Eu estava mexendo no fogo médio, mas como tinha líquido, eu coloquei no fogo alto, porque quando tem líquido, demora muito mais para chegar no ponto. Eu te convido a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Ative todas as notificações, deixe o seu comentário do que você está achando, do que você achou do vídeo. Compartilhe com quem gosta desse assunto e ative todas as notificações para você receber o aviso dos próximos vídeos que sair aqui no canal. O meu recheio começou a levantar fervura, não está no ponto que eu preciso, pois está muito líquido ainda. E eu quero um ponto firme, né, para rechear. E como vocês podem perceber, agora ele diminuiu bastante, já está quase no ponto que eu preciso. Esse recheio fica muito cremoso, fica numa consistência muito boa e fica muito gostoso também. E você tem a opção de não colocar o leite se não quiser. O leite vai fazer render um pouco mais. E olha só como é que fica. Já chegou no ponto, que é quando eu pego uma pequena quantidade do recheio e jogo em cima dele mesmo e ele cria aquele morrinho que não se desfaz. Ou então ele cai em bloco da espátula, ele vai caindo aos poucos. E a cor desse recheio também ficou maravilhosa. Então eu vou desligar o meu fogo, vou mexer só mais um pouquinho e vou fazer o teste novamente para ver se está no ponto que eu preciso. Eu vou usar esse chocolate ao leite dessa marca, que eu não sei dizer o nome, que estava mais em conta e é o que eu sempre utilizo dessa marca. Porém, eu sempre utilizo meio amargo e dessa vez eu escolhi o ao leite. É um pacotinho de 82 gramas e foi a partir daí que o meu recheio começou a dar errado. Se vocês perceberem bem, o meu recheio já começou a criar um monte de bolinhas. E eu não sei dizer para vocês o que aconteceu. Nunca tinha acontecido isso comigo. Às vezes eu deixo o chocolate, quando eu uso para colocar por último, eu misturei com o fouet e as bolinhas não dissolveram. Eu peguei um pouquinho do recheio e pude perceber que as bolinhas eram brancas. Elas não eram de chocolate. Parecia ser gordura do chocolate que se separou. Eu ia deixar assim mesmo. Aí eu dei uma pesquisada no que eu poderia fazer e lá estava uma sugestão de bater no liquidificador ou levar novamente para o fogo. Eu preferi levar para bater no liquidificador. E ficou nessa consistência. Ficou lindo sim, mas ficou mole. Cobri com plástico e deixei em temperatura ambiente. Claro, o recheio foi uma das coisas que fez desandar. Porém, tem recheios que não vai ao fogo e o bolo aguenta ficar até mais ou menos umas 3 horas fora da geladeira. E assim que eu tirei o meu bolo da forma, ele já desandou todo, ele já começou a cair. Então foi a estrutura da minha massa que estava muito fina e ela estava suportando o peso todo do bolo. Eu acredito que foi por isso e não por causa do recheio. Mas a parte de cima do meu bolo, ele estava consistente. Então eu acredito que foi por causa da minha massa, que eu esqueci de cortar 4 partes e cortei somente 3 e fui montando o bolo. Então no final faltou uma camada de massa. Então o que eu fiz? Tirei a última camada de massa e cortei ao meio. E ficou fina demais. Esse recheio está em temperatura ambiente. E você pode usar ele para qualquer coisa. Bolo no pote, cone trufado, bolo gelado, sobremesas, coberturas. Se você está procurando fazer um recheio de chocolate, eu indico muito esse aqui. Porém, você pode optar por não colocar o chocolate em barra ou você pode colocar o chocolate lá no início. E eu indico que você use o meio amargo,
para você não ter esse problema, porque o chocolate, eles são diferentes. Chocolate ao leite e chocolate meio amargo são diferentes. Eu gostei muito, ficou muito gostoso, porém eu tive esse probleminha. E você pode colocar o chocolate lá no início, junto com todos os outros ingredientes. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe dicas aí no comentário para mim, o que você acha que pode ter acontecido, se foi isso mesmo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.